Olá, eu sou a professora Dani Lima e nós vamos tratar de algumas questões sobre notícia dentro dos textos jornalísticos. No plano de estudo remoto de língua portuguesa do 8º ano dos meses de junho e julho de 2021, temos uma notícia com algumas questões a serem trabalhadas que nós vamos analisar agora. A notícia está na página 4. Coronavírus. Pastor alemão é o primeiro cachorro com Covid-19 nos Estados Unidos. Um dos donos do animal foi diagnosticado com a doença e outro apresentou sintomas consistentes de infecção pelo vírus. Da redação, atualizado em 3 de junho de 2020, publicado em 3 de junho de 2020. Um pastor alemão que vive no estado de Nova York é o primeiro cachorro dos Estados Unidos a receber o diagnóstico positivo para o novo coronavírus. O caso foi anunciado na terça, 2, pelo Departamento de Agricultura e de Serviços Veterinários do país. O teste foi realizado após o pastor alemão apresentar sinais de uma doença respiratória. A documentação do departamento local afirma que um seus donos também testou positivo para o Covid-19 e outro ainda teve sintomas consistentes da doença, antes que a mascote fosse diagnosticada. Outro cachorro da casa testou negativo para a doença, mas apresentou anticorpos do vírus em amostra de sangue, o que indica que também sofreu exposição ao vírus. O órgão esclarece que infecções pelo coronavírus têm sido relatadas ainda em um pequeno grupo de animais em todo o mundo. A maioria deles teve contato próximo com pessoas infectadas. Nesse momento, diz o departamento, criar um esquema de testes de rotina em animais não é recomendado. O comunicado ainda aponta que a transmissão de Covid-19 para animais precisa ser melhor estudada, mas que, inicialmente, não há evidências de que os bichos têm um papel significativo na disseminação do vírus. O risco de transmissão de um animal para um ser humano ainda é considerado baixo. O único pedido do órgão, no entanto, é que pessoas com Covid-19 ou suspeita evitem um contato próximo com seu animal de estimação, sob o risco de contaminá-lo. Esta não é a primeira vez que um bicho diagnosticado com infecção do novo coronavírus nos Estados Unidos. Em abril, uma tigresa do zoológico de Bronx, na cidade de Nova York, testou positivo pela doença. Além dela, um leão e 2 gatos também foram acometidos pelo vírus, todos em Nova York. Então, vamos lá. Na página 4, temos a primeira questão sobre essa notícia. Vamos ler a questão, que diz assim. Questão 1. O texto acima é uma notícia. Qual das alternativas abaixo melhor resume as características desse gênero textual? Alternativa A. Texto em que predomina a exposição de um ponto de vista sobre determinado assunto. Alternativa B. Texto em que há uma narrativa que envolve animais que agem como seres humanos e com o propósito de trazer uma reflexão moral. Alternativa C. Texto que divulga acontecimentos reais ou inventados com clareza e objetividade. Alternativa D. Texto construído em verso e estrofes com o intuito de emocionar, refletir, despertar os sentidos. Vamos analisar essas alternativas sobre o texto. De acordo com a alternativa A, é um texto em que predomina a exposição de um ponto de vista sobre um determinado assunto. Isso não é possível afirmar, porque o objetivo principal da notícia é simplesmente passar a informação sem que o autor demonstre a sua opinião, tanto que o texto deve ser escrito de forma impessoal, utilizando-se da terceira pessoa do discurso. Então, nós vemos que essa letra A está errada, porque, na verdade, ela está dizendo mais respeito a uma reportagem do que de uma notícia. A letra B diz que é um texto em que há uma narrativa que envolve animais que agem como seres humanos e com o propósito de trazer uma reflexão moral.
Essa alternativa está errada, porque isso se trata das características de uma fábula. A letra C diz que o texto divulga acontecimentos reais ou inventados com clareza e objetividade. O texto divulga acontecimentos reais com clareza e objetividade? Sim. Então, essa questão está correta. E a última alternativa, a letra D, diz que o texto construído em versos e estrofes com o intuito de emocionar, refletir, despertar os sentidos. Essas não são as características desse texto, notícia. São características de poema. Então, essa questão número 1, a resposta é letra C. A questão número 2 diz: identifique no texto as informações, os elementos abaixo: fato, local, tempo e envolvidos. Já no início da notícia, é possível ter essas informações através da manchete, do título auxiliar e do primeiro parágrafo chamado lead. Qual é o fato? É que o primeiro cachorro com Covid-19 nos Estados Unidos. Qual foi o local? Ocorreu em Nova York, nos Estados Unidos. E o tempo? O tempo também está explícito, 2 de junho de 2020, porque o fato ocorreu na terça-feira, dia 2, e foi noticiado dia 3 de junho de 2020. E quem são os envolvidos? Temos o pastor alemão, os donos do animal, o departamento de agricultura e temos mais um cachorro. Então, vamos ver as respostas dessa questão. Fato: pastor alemão é o primeiro cachorro com Covid-19 nos Estados Unidos. Local: Nova York, nos Estados Unidos. O tempo: junho de 2020. E os envolvidos: 2 cachorros, os donos deles e o Departamento de Agricultura e de Serviços Veterinários do país, Estados Unidos. A questão número 3 diz assim: segundo os dados da notícia, como o animal provavelmente se contaminou? O segundo e o terceiro e o quarto parágrafo do texto respondem: o teste foi realizado após o pastor alemão apresentar sinais de uma doença respiratória. A documentação do departamento local afirma que um de seus donos também testou positivo para a Covid-19 e o outro ainda teve sintomas consistentes da doença antes que a mascote fosse diagnosticada. Outro cachorro da casa testou negativo para a doença, mas apresentou anticorpos do vírus em amostra de sangue, o que indica que também sofreu exposição ao vírus. O órgão esclarece que infecções pelo coronavírus têm sido relatadas ainda em um pequeno grupo de animais em todo o mundo. A maioria deles teve contato próximo com pessoas infectadas. Então, a resposta da questão 3 é que, provavelmente, pelo contato próximo com uma pessoa contaminada, um dos seus donos, que também testou positivo para a Covid-19, e o outro ainda teve sintomas consistentes da doença. Então, ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais!